Boa noite, eu sou a Sueli Paz, para quem ainda não me conhece. E esse é mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sei que o meu público é na sua maioria feminino, mas hoje eu quero falar sobre homens, especialmente. Amanhã seria aniversário do meu pai, o seu José Faria, e eu quero aproveitar essa data para estar falando sobre homens de honra. Primeiro eu quero comentar um pouquinho a história do meu pai. Meu pai é um homem simples, trabalhador, um trabalhador braçal, mas que foi um grande exemplo para todos os filhos. Meu pai foi perfeito em suas imperfeições. Ele era muito trabalhador, era divertido, alegre, brincalhão, tinha o vício do álcool e do cigarro. Era uma coisa que às vezes nos afetava um pouco, mas as suas virtudes eram bem maiores do que os seus vícios. Então, para nós, filhos do seu José Faria, ele foi um exemplo de homem de honra. Eu poderia citar vários exemplos, mas assim, o que eu me recordo é que assim, podia estar chovendo o que for, com a chuva mais forte que tinha, nós não tínhamos guarda-chuva e ele saía embaixo de chuva para trabalhar. Ele era um homem, não era muito alto, não era assim, olhando para ele, ele não era muito forte, mas no seu serviço, seu trabalho braçal, saqueiro, ninguém pegava o Zé Faria na correria, no tanto que ele trabalhava. E assim, a gente tinha muito orgulho disso. Contava histórias, brincava, cantava, rezava. Ele nunca foi muito de ir na igreja. Aliás, ele não ia na igreja, apesar de ele ter crescido. Ele contava que já tinha sido até coroinha, mas que ele rezava em casa, que Deus conhecia ele, que Deus conhecia o coração dele. E que ele era muito devoto de São José. Olha, ele sempre dizia, eu chamo José porque eu nasci no dia de São José. Ele tinha muito orgulho disso. E meu pai adoeceu, teve que parar de trabalhar após o AVC, mas ele nunca parou. Sempre foi uma pessoa muito elétrica. Ele se esforçava para andar mesmo com a sua perna, que o limitava. E foi um guerreiro, um exemplo. Mas o que eu quero dizer para os homens é que, apesar do mundo tá difícil, das coisas lá fora, né? Se a gente pensar em termos de país, em termos de estado, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas imperfeições, eu quero dizer que o que importa para sua família, para os seus filhos, não são os bens, não é crise, não é nada disso. O que importa é o exemplo que tem dentro de casa. E os homens são os guardiões da família. Se o pai, o esposo, o filho for uma pessoa honrada, for uma pessoa digna, trabalhadora, se você, homem, for um homem de coragem, um homem que enfrenta as suas lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com suas imperfeições, você amar, você dedicar um tempo para os seus filhos, para sua esposa, para sua mãe, a sua família vai ser feliz, independente da situação financeira. Seja você muito abastado, seja você muito pobre. Porque para sua família, o que importa é o seu exemplo, é a sua dedicação, é o seu amor. Então, é muito mais fácil ser feliz do que a gente pensa, porque a felicidade não está nas coisas, não está nas situações. A felicidade está no convívio diário, está naquilo que realmente importa, nas pessoas que você quer bem e nas pessoas que te querem bem. Então, olhe para Deus. Meu pai, apesar de não ser religioso, ele era uma pessoa de fé. Então isso fazia dele uma pessoa boa, uma pessoa alegre, uma pessoa que amava as pessoas que ele convivia, os vizinhos também o queriam muito bem, as crianças. E
E é assim que tem que ser. Você tem que procurar ter um bom convívio. Você tem que amar aqueles que estão perto. E a sua casa, os seus, aqueles que você convive. E dar exemplo. E a luta, fácil não tá pra ninguém, não. Mas o que nós precisamos para ser feliz é muito pouco. É o amor. É sempre o amor. Então busque, trabalhe, vá à luta, ame, volte para casa, cuide dos seus, dedique um tempinho para os seus. E assim você vai se formar filhos diferentes. E assim os filhos vão crescer felizes e pessoas felizes fazem outros felizes. E assim a gente vai engrenando uma peça na outra e fazendo a diferença. Então, meu pai, voltando à história, meu pai, eu, minha mãe, meus irmãos sempre rezamos pela conversão, para que ele conhecesse o valor verdadeiro. A fé dele era uma fé pura, mas não era uma fé madura, uma fé que entendia o valor da Santa Missa, da Eucaristia, e a gente pedia por ele, para que ele se convertesse, para que ele realmente conhecesse o valor e a importância de Deus, da missa, de ter isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos concedeu essa graça dele se confessar pouco antes dele morrer e dele voltar a receber a Eucaristia. Então, assim, a essência é Deus para você, homem. O que faz você ser um homem honrado, de coragem, o que faz você ter forças para num mundo tão complexo viver com honra e ter coragem para levantar e lutar todos os dias é Deus. Então você precisa se abastecer para que você possa conduzir aquilo que lhe foi confiado, aqueles que lhe foram confiados. Então eu convido você a fazer um trato com Deus. Busque a Deus, peça para Deus te ajudar a ser um homem honrado, um homem de coragem. E Deus vai te capacitar para que você possa viver segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus e fazer a sua família inteiramente feliz. Eu desejo realmente do fundo do meu coração que essa mensagem chegue até você, homem, e que você possa fazer a diferença, olhar para a sua família diferente, olhar para os seus como se você estivesse olhando para o próprio Jesus e assim amá-lo como você ama a Jesus. Eu garanto para você uma felicidade plena se você viver dessa maneira. Eu desejo uma boa noite, agradeço por esse tempo que estiveram comigo e convido você para inscrever-se no meu canal Sueli Paz no YouTube e divulgar esse vídeo. Fiquem com Deus e tenha uma vida inteiramente feliz na presença de Deus, venha o que vier.